Animais estranhos, seres com hábitos sinistros e perturbadores. Assim nos conta Pedro Henrique neste relato de Sete Além. Tenho me envolvido muito neste assunto de Sete Além. Já tinha tentado de tudo e nada, nunca consegui ir para lá. Nem ao menos sonhar com Sete Além. Algumas vezes eu vou com meus pais ao interior de São Paulo, na cidade de Iguape, visitar meus avós, que possuem um sítio naquela região, e foi lá que tudo aconteceu. Já nem me lembrava mais de Sete Além, naquele dia como outro qualquer. Já eram 15 horas, fui com meu avô pescar em um tanque de peixes que ele havia construído a uns 5 quilômetros de onde fica a casa. Fomos de bike. Meu avô, apesar de seus 70 anos de idade, pedala muito melhor do que eu. Então fomos numa boa, andando e conversando sobre nossas vidas. Foi quando meu avô disse que, quando ele estava cavando o tanque, já com 1,5 metros de profundidade, achou um medalhão de cobre com um pouco de zinabre. Para quem não sabe o que é zinabre, é um fungo verde que consome metais úmidos, uma espécie de mofo de metais. O estranho é que aquela área parecia nunca ter sido povoada ou soterrada, como se a terra nunca tivesse sido mexida antes. Então ele ficou surpreso com aquele achado. Pensou ser de antigas civilizações, mas nada que fosse tão surpreendente para dar tanta atenção assim. Chegando no tanque, colocamos as bikes encostadas nas árvores. Ele logo pegou a carteira, tirou o objeto e me mostrou. A medalha era avermelhada, formato oval. De um lado tinha o desenho do que parecia o sol, mas a moeda estava bem desgastada. Quase não dava para ver com detalhes todos os desenhos gravados nela. Do outro lado tinha o número 7 e a letra A. Na hora, não me veio nada específico na cabeça. Só olhei e entreguei para o meu avô. Então, começamos a pescar. Estávamos ali pescando e ele me contando que, estranhamente, após ter achado esta medalha, ele começou a ter sonhos estranhos com um lugar semelhante à chácara, porém com estranhas diferenças, árvores com aspectos estranhos e cores vivas. Onde seria a casa? Existe uma casa revestida de um tecido parecido com um couro de animal. Os animais tinham aspectos diferentes, alguns andavam sobre 2 patas, outros tinham até mais de 4 patas. Os sons que eles emitiam também eram muito diferentes do que ele conhecia. Ele disse também que esses sonhos pareciam muito lúcidos, como se fossem reais. E às vezes que ele sonhava com este lugar, ele observava de longe alguém muito parecido com ele, só que mais novo, tirando leite do que parecia ser uma vaca de 2 cabeças. O líquido que saía das tetas era de cor verde. Tudo era muito estranho naquele lugar. Após ele ter me contado toda aquela história, comecei a lembrar dos relatos de Sete Além que assisti aqui no canal Fatos Revelados. Logo me veio a certeza de que a medalha era deste lugar. Pedi que ele continuasse. Meu avô então continuou. Disse que em determinado momento ele foi percebido por esta pessoa que veio em sua direção e disse: "Você não deveria estar aqui." Ele então disse: "Meu rapaz, nem eu gostaria de estar aqui, mas sem querer, vim parar aqui." Ele olhou no pescoço do rapaz e viu uma corrente com o mesmo medalhão que ele havia encontrado quando estava escavando o tanque. Meu avô disse ao rapaz: "Ei, eu achei uma medalha igual a esta escavando o meu tanque." O rapaz falou: "Impossível, eu mesmo quem a cunhei, com os desenhos que representam a nossa nação. Ela é única." Então meu avô perguntou: "Que lugar é este?" O rapaz disse: "Sete Além." Quando meu avô disse isto, não tive mais dúvidas. Daí pensei:
Será que de tanto procurar e me envolver com isso, meu avô acabou envolvido nisto também? Pois o que eu saiba era que quando procuramos sobre Sete Além, nós mesmos acabamos indo para lá. Mas neste caso foi diferente. Meu avô é quem foi. No meio da conversa, minha vara tremeu e fisguei um peixe. Puxei para fora e veio uma espécie de peixe que ele não havia colocado no tanque. Então meu avô disse: que coisa estranha. Além de não ter colocado esta espécie de peixe, eu desconheço ela. Na dúvida se era ou não um peixe bom para consumo, o jogamos de volta na água. Já tinha se passado algumas horas ali, já estava começando a escurecer, então decidimos ir embora. Toda aquela informação na minha cabeça gerava um monte de teorias. Será que meu avô escavou por engano um portal para Sete Além? Sete Além será um paralelo entre o tempo e o espaço de um universo que já tenha existido anteriormente? E ele acaba se fundindo com o futuro de uma outra espécie na Terra? Me veio à cabeça até sobre o território perdido de Atlântida. Quase perto de chegar em casa, olhei para o lado e não vi o meu avô. Olhei para trás e não o vi. Então voltei para o tanque e, meu Deus, é inacreditável, mas não tinha nenhum tanque ali, somente mato. Neste momento eu me desesperei. Pedalando de volta para onde ficava a casa, notei que estava pesado o pedal. Percebi que a bike em que eu estava era muito estranha. Uma roda menor do que a outra, os pedais eram gigantes, o guidão parecia chifres, tudo era estranho. Mesmo assim, segui nela, pois já estava escuro e precisava chegar na casa e ver se meu avô estava lá. Chegando no local onde a casa fica, para minha surpresa, vi a mesma casa descrita pelo meu avô. Toda a sua estrutura era feita de pele avermelhada, tinha uma luz acesa dentro da casa de cor azul muito forte. Cheguei naquela janela, olhei para dentro e vi um grupo de pessoas sentadas à mesa comendo um animal assado em cima de uma travessa enorme. O animal era imenso, ocupava quase toda a mesa. Todos comiam com as próprias mãos, iam arrancando pedaços do bicho e comendo. Fiquei assustado e sem reação. Não sabia o que fazer. Dei uma volta ao redor da casa para ver se achava uma saída daquele lugar. Nesta volta vi nos currais os mesmos animais estranhos do qual meu avô havia falado. No escuro os olhos dos animais acendiam como luzes verdes. Era medonho. Logo um animal berrou com um som horrível e a porta da casa se abriu. Saiu um rapaz com uma lamparina e falou: sei que está aí. Você insiste em vir aqui. Ele deu um grito: saia daqui, volte para o 8º universo. Eu estava agachado, ouvi um barulho atrás de mim e vi um animal vindo correndo em minha direção. Bateu forte com a cabeça nas minhas costas e eu desfaleci. Escutava bem no fundo: acorda, Pedro, acorda. E eu acordei. Meus pais e meus avós estavam ao meu redor e me perguntaram se estava tudo bem. Eu disse o que houve e eles disseram que estávamos ali todos conversando sobre fazer um tanque de peixes e eu desmaiei e fiquei ali por 1 hora caído. Perguntei sobre o tanque e meu avô disse que começaria a cavar da semana que vem. Mesmo parecendo ter sido somente um sonho, eu sentia fortes dores como consequência da cabeçada daquele animal estranho de Sete Além. E para minha confirmação, o local da pancada estava roxo e com grandes hematomas. E assim foi minha experiência com Sete Além. Não foi nada boa e não desejo para ninguém. Evitem de ficar tentando ir para lá, porque mais cedo ou mais tarde, quando você menos esperar, cairá em Sete Além e desejará voltar o tão rápido quanto entrou. Deixe sua opinião sobre este relato aí nos comentários. Fatos Revelados vai ficando por aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo.